tarde, Santo Antônio de Jesus, boa tarde, Bahia. Está no ar o programa Estúdio Livre, com a sua característica de sempre, realizado fora do estúdio da rádio. E nós estamos de volta aqui ao Hospital INCAR para contar essa história que começou há 14 anos, não é isso, doutor Arthur? Quando dois amigos, dois jovens médicos sonharam essa estrutura que você conhece hoje. E vamos falar também sobre as novidades, as especialidades, né? Como hemodinâmica, a ritmologia, angiologia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, as novidades que Santo Antônio de Jesus está conhecendo. Aquilo que a gente, de repente, precisava ter que se dirigir a Salvador, a um grande centro, e hoje o INCAR está trazendo para a nossa cidade. Nós convidamos para o programa de hoje, já por aqui o anfitrião, doutor Arthur Gonzalez. Quero agradecer também a nossa amiga, a doutora Conceição, todo o pessoal que convidou a gente, idealizou este programa. Já por aqui o doutor Rodrigo Rício, cirurgião vascular, vai participar também conosco. O doutor Alex Guabiru, ritmologista, está chegando já para participar conosco. Doutor Noel Mendonça também. Doutor Laudelino já está aqui. Doutor Laudelino Souza Filho, cirurgião cardiovascular. E é claro que entre tantos especialistas, você de casa pode participar também, aproveitar, tirar a sua dúvida, fazer o seu questionamento, né, fazer a sua sugestão pelo 9968-9004. Doutor Arthur, começando aqui, doutor, contando para a gente chegou a abordar na rádio, essa semana, um pouco dessa história, né, que começou, como o senhor contou, há 14 anos. E a gente vai falar também da estrutura hoje do INCAR aqui em Santo Antônio. O senhor planejava, imaginava essa estrutura de hoje quando vocês começaram? E como foi que surgiu essa ideia? Que dizem que grandes ideias começam ali na faculdade, com dois colegas, ou de repente quando o empreendedor está passando em um local e percebe uma necessidade. Como foi, primeiro, que surgiu essa ideia e como começou o INCAR? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Léo. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, na Rádio Indaiá. Um prazer sempre estar falando com você. Na verdade, Léo, o Hospital INCAR, quer dizer, na verdade, o INCAR, que é o Instituto de Cardiologia... É o Instituto, né? A gente quer a INCAR, o INCAR, que o pessoal ficou muito com a ideia. A clínica, o Instituto. Porque era o Instituto de Cardiologia do Recôncavo. Foi a nossa primeira visão, porque eu e Gilmar, né, somos cardiologistas, e a gente trabalhava, né, fazia residência na Fundação Baiana de Cardiologia, e lá a gente via um sistema, né, de trabalho do hospital que o paciente de cardiologia ele entraria para fazer da mínima intervenção, uma consulta de rotina, um check-up, um eletro, tinha uma emergência aberta, até as coisas mais invasivas, tipo hemodinâmica e cirurgia cardíaca. Então, a gente, na verdade, ali, com aquele sonho juvenil, via as coisas funcionando, via o impacto, né, que um bom atendimento na área de cardiologia salva a vida, deixa a pessoa com um menor risco de complicações, impacta muito na qualidade de vida. E depois os colegas da hemodinâmica e da cirurgia vão poder falar um pouco melhor, né, de como a gente pode pegar um paciente grave, um paciente com um prognóstico ruim, e a gente transformar esse paciente numa pessoa normal. Claro, com os seus cuidados. Então, a gente tinha essa visão, via aquilo, e conhecia aqui a região, via que existia uma oportunidade, no sentido que não existia, à época, né, serviços assim, mais especializados, e a gente veio no objetivo realmente de fazer isso que a gente está fazendo aqui. A gente sabia que ia fazer um hospital, na verdade, queria fazer um hospital, tinha certeza que faria um hospital. Porém, eu até disse isso na rádio, né? Aquela velha história. Por não saber que era impossível, foi lá e fez. A gente não sabia que era impossível fazer um hospital. Mas a gente achava que ia fazer um hospital, ia ser rápido, rapidamente ia conseguir todos os convênios, rapidamente ia ser tudo lindo. E não foi bem assim, né? Foi bem tortuoso o caminho da gente. A gente passou... O começo foi muito difícil, a gente não conseguiu logo os convênios. Inicialmente, a gente veio só eu e Gilmar atender. Fazia só consultório, um dia de cada um por semana, e esse um dia só demorou mais de 8, 9 meses para a gente conseguir abrir mais um turno depois, porque a gente não tinha paciente. Eu lembro muito bem que o primeiro paciente
que a gente atendeu, isso já uns 8 ou 10 dias da clínica aberta, ninguém entrava na clínica, a gente comemorou, foi fazer festa, na hora que foi fazer o eletro não funcionou, o paciente ficou sem eletro, e a gente ali, né, bem assustado, e fomos dando um jeitinho. E teve esse primeiro mês, né, que foi o mês, na verdade, de abril de 2013, e aí no final do mês de abril de 2013 a gente teve um faturamento de R$ 247. 2003. Desculpa. Então, em 2003 teve um faturamento bruto em 30 dias de trabalho, pagando as contas, funcionário, investimento, R$ 247. E aí a gente falou, rapaz... E assim, o seu trabalho, o seu tempo ali também dedicado... tudo. Né, na verdade, a gente passou nessa história, eu e o Gilmar passamos 2 anos vindo trabalhar, além do investimento financeiro que a gente fez na abertura da clínica, a gente passou 2 anos sem receber nada. A gente trabalhava como caixa único da empresa. E trabalhava, todo aquele dinheiro que entrava ficava para a empresa, independente se eu atendia mais ou o Gilmar atendeu menos, isso não tinha nem caixa, na verdade. O dinheiro entrava e a gente ia... E aí aquele faturamento depois ficou R$ 1.000, a gente começou a achar que era bom, depois ficou 2, a gente, olha, está melhorando. E aí a gente foi, né, fomos agregando outros colegas. Nesse início aí da história veio o Dr. Logo Domingos. O Dr. Domingos era uma referência de cardiologia na época da nossa residência, era uma pessoa que um dos melhores ecocardiografistas, né, da Bahia, era o formador de... E eu acho que ele estava meio chateado lá com o Salvador, e eu falei com ele um dia na residência, vamos lá trabalhar. E aí ele... eu vou lá uma vez por mês para lhe ajudar. E a partir daí a gente foi fazendo as coisas, sempre acreditando, sempre colocando um passo à frente, né, sempre... fazendo e depois descobrindo como ia resolver, dividindo, pagando, atrasando. Acreditou também, né? Claro. Acreditou também, veio e na verdade, mora aí hoje, né? Faz parte aí da cidade de Santo Antônio de Jesus. Né? Agora, quantos funcionários vocês tinham naquele momento que estava conversando? E mais ou menos quantos funcionários tem hoje aí? A gente já começou com um funcionário Um apenas. funcionário Apenas, fazia tudo, dona Miraildes, nossa funcionária até hoje. Fazia tudo, limpeza, caixa, segurança, tudo era ela. E telefone, recepção? Tudo. Então, na verdade, a gente tinha... Vamos falar assim, a recepção era um computador e, na verdade, a gente teve a audácia de comprar cadeira usada. A gente não tinha como comprar nenhuma cadeira, a gente foi na Baixa Sapateiro, lá tinha uma empresa que vendia cadeira usada, a gente abriu a empresa com as cadeiras usadas. Tinha umas 5 ou 6, compramos 5 ou 6 cadeiras. Né? Então, e colocamos, assim, uma coisa bem realmente... inacreditável, assim, depois que a gente vê tudo o que aconteceu. E como a gente, na verdade, era infantil até, né? Vim para uma cidade próspera, com grandes médicos, né? Várias pessoas. A gente vinha para cá de qualquer jeito, com a cadeira, achando que só porque a gente era bem formado em cardiologia, tinha feito uma residência, que logo a gente ia fazer clientela, e não foi bem assim, né? Isso foi passo a passo, a gente foi também se agregando à comunidade, trazendo novos colegas, agregando novos serviços, novos funcionários. Então, esse um funcionário, que depois de 6 meses, mais ou menos, viraram 2 funcionários, e depois assim de uns 8 meses ficaram 3 funcionários, a gente deve ter ficado aí 1 ano, 1 ano e meio, com 3 funcionários apenas. E, a partir daí, a gente foi crescendo. Hoje, qual é a realidade do INCAR? O Hospital INCAR tem 348 funcionários, né, carteira assinada, tem 22 estagiários, 11... prestadores de serviço na área de psicologia, nutrição e fisioterapia, e tem 77 médicos. Então, em 14 anos, realmente foi um grande avanço. E essa estrutura aí que vocês, logo quando montaram, o pessoal, né, olhou e disse, olha, e aí, será que Santo Antônio, né, tem essa demanda toda, né, quando vocês fizeram logo essa ampliação, e foi feito de forma gradativa, né? Isso a gente foi fazendo passo a passo, né, momento a momento, a gente foi organizando, e a gente, na verdade, foi fazendo de acordo com a demanda. O que a gente pensou que seria um hospital de cardiologia, logo depois a gente viu que não tinha como ser um hospital de cardiologia, porque primeiro não tinha demanda para manter toda uma estrutura só com cardiologia. E depois o próprio atendimento da gente fazia com que a gente observasse que existiam as carências. E a gente foi agregando, inicialmente, angiologia, depois trouxemos um colega endócrino, depois um colega gastro, e fomos montando o serviço. Depois de um tempo, a gente começou a observar que a gente já tinha um volume de pacientes, e a gente tinha uma grande deficiência na região. Não existia o hospital regional, não tinha uma emergência assim,
né? Existiu o Luiz Argolo, mas era uma emergência muito ampla, com maternidade, trauma, tudo. Então a gente resolveu fazer começar a atender emergência. E aí, a partir daí, você vai fazendo emergência, uma coisa porta aberta, começa a aparecer os problemas, né? A gente vai colocando e vai precisando agregar os valores, né? O paciente chega, precisa fazer um exame de sangue, coloca um laboratório. O paciente chega, precisa fazer um raio-x, tem que botar um raio-x. E aí de cada necessidade, vocês foram montando a estrutura que está aí hoje. Exatamente. Vamos apresentar o pessoal e a gente volta com o senhor rapidinho, que o senhor vai ter que se ausentar daqui a pouquinho, né? E já por aqui o doutor Giovanni. Eu vou falar aqui rapidamente. Pode chegar aqui para falar com a gente. Temos, doutor Giovanni, fica à vontade. Aqui o doutor Giovanni. O Giovanni é cardiologista e tem a especialidade, né, cardiologia intervencionista, né, hemodinamicista. A hemodinâmica é o médico que vai fazer os cateterismos, as geoplastias, é o serviço novo que a gente está botando no INCAR, que é isso que a gente falou, visando chegar à resolução de todos os problemas, a gente precisa da hemodinâmica. Eles vão conseguir falar. Tem o doutor Laudelino aqui, que é nosso cirurgião cardiovascular, filho da terra, pessoa extremamente conhecida, já operou o padre, o pastor, Dona Maria, seu João, seu Pedro, todo mundo conhece o Laudelino, é figura histórica aqui, bem conhecida, família muito querida aqui na cidade. Nós temos aqui o doutor Rodrigo Rício, que é um colega que é da parte de angiologia, que é uma especialidade afim à cardiologia, né? Nossos pacientes sempre precisam do apoio da angiologia, e ele também vai trabalhar também nessa parte da hemodinâmica. E tem aqui o nosso outro colega cardiologista, que é Alex, né, Gabiru, é um colega que é especializado, é um cardiologista, mas é especializado em arritmia, e na arritmia ele é especializado também em algumas coisas de intervenção. Então, vai ampliar muito a nossa capacidade de resolver a cardiologia aqui. E cada um acho que pode ir falando, né, o que vai fazer. Você dentro da sua especialidade. Então, vamos começar aqui. Quem pode falar para a gente, explicar para o amigo ouvinte o que é a hemodinâmica? Acho que fala aqui, né? Giovanni, né? Então, doutor Giovanni, sua saudação, prazer ter o senhor participando do nosso programa Estúdio Livre, ao vivo, aqui pela Rádio Andar FM. E lembrar aos ouvintes que vocês podem fazer perguntas aos profissionais, né, aos especialistas que estão aqui no nosso programa. Então, explicando para o pessoal o que é exatamente essa especialidade, essa medicina hemodinâmica. Boa noite. Primeiro, gostaria até de comentar aqui que realmente assim, eu tenho grande respeito pelo INCAR, pelo Arthur, pelo Gilmar. Uma história bonita que a gente ouviu. Pois é, e agora mais ainda, porque eu não sabia os detalhes, Arthur. Então, realmente é algo que tem que ter muito orgulho. Acho que a cidade tem que ter orgulho de uma estrutura tão bem feita, com um histórico tão decente assim. E falando de hemodinâmica, o que a gente está propondo aqui, em parceria com o INCAR, é tentar estabelecer um centro de abordagem de doença cardiovascular. A hemodinâmica em si, ela se trata em abordagens minimamente invasivas, são microcirurgias, e através dessas pequenas cirurgias, que é feito por punção, por acesso, sem corte, tentar promover tratamentos das diferentes doenças cardiovasculares. Esse sem corte que o senhor falou, pode se levar ao pé da letra ou é uma força de expressão, né? Não, na verdade, a abertura que se faz, geralmente ela se dá em torno de 2 a 3, podendo chegar a 5 milímetros. Então, esse é o acesso da punção. Diferente da não cirurgia tem ponto, convencional. não tem que abrir o peito, não tem... teria o desgaste de o paciente ter que ter uma sutura, uma abertura, uma manipulação de vários órgãos. Então, através desses acessos que são feitos por punções, promove-se a introdução de materiais que realizam a identificação de uma determinada patologia e propriamente o tratamento, dependendo dos diagnósticos. Certo. Agora, em quais situações assim, o senhor pode explicar para a gente que se aplica e se tem algum tipo de restrição? Não, restrição não. Na verdade, a hemodinâmica ela é baseada em abordagens em várias áreas. A principal, que teria a maior demanda, seria a abordagem das doenças do coração relacionadas às obstruções das artérias. Essas obstruções elas podem levar à angina e a manifestação mais grave, crítica, seria o infarto. O infarto. Então, esse talvez seja um dos maiores benefícios da hemodinâmica, porque o infarto ele depende muito da relação de tempo. Então, a gente está aqui há
200 quilômetros de Salvador, mas 200 quilômetros com a realidade de transferência, de toda uma logística de transporte adequado e seguro, vai levar 4, 5 horas para poder fazer a saída e a chegada de um paciente em um lugar onde poderia ter um tratamento. Então, a gente sabe que se tiver um serviço desse funcionando no mesmo nível dos resultados em Salvador, a realidade de mortalidade e da pessoa manter a qualidade de vida após um evento tão grave como esse, ter esse tratamento aqui é fundamental para essa perspectiva de melhoria da saúde e de assistência, para situações críticas igual essa. Esse talvez seja um grande benefício, um dos maiores benefícios. Só que outros benefícios tão importantes quanto seriam implante de marca-passo, tratamento de arritmias cardíacas, realização de cirurgias cardíacas, que a hemodinâmica não consegue resolver tudo e realmente tem o benefício imenso da cirurgia cardíaca, que também são tratamentos extraordinários, quando dentro da realidade da indicação, e temos uma pessoa extraordinária aqui, que é o Dr. Laudelino, que realmente é uma honra poder estar sentado do lado do senhor. Então, a gente tem toda essa perspectiva de um serviço completo. Além dessa parte cardíaca, tem as abordagens neurológicas, são os aneurismas cardíacos, as malformações vasculares que poderiam dar hemorragia, sequelas, a pessoa evoluir com AVC, que determina comprometimento para o resto da sua vida e dificuldade, muito sofrimento, tanto para a família quanto para o paciente, que essa é uma realidade também em tratamento. E a questão vascular, que também é muito importante, que é uma realidade na Bahia hoje, que é a perda de muitos membros por causa de falta de assistência, amputações por doenças vasculares, em que os membros perdem a irrigação e acabam deteriorando e não tendo muitas vezes como serem restituídos. Então esse é o objetivo em todas essas áreas, né, através do Rodrigo, que é a parte vascular, que pode complementar muito toda essa complexidade. Então, quando a gente fala da ideia de centro, é exatamente por isso, que é para a gente trazer um serviço completo. Um serviço que todas essas áreas, todas essas patologias, elas vão poder ser abordadas aqui, diante de uma realidade de diagnóstico bem feito, de realização de indicação correta e terapêutica eficiente. Essa é a ideia que a gente quer instituir aqui dentro do INCAR e poder fazer parte dessa realidade de sucesso que todo esse trabalho que eles têm realizados aqui. Muito bem, deixa eu saudar aqui o doutor Laudelino, né? Eu não vou perguntar a sua idade, doutor, vou perguntar quanto tempo o senhor tem de experiência, né? Quanto tempo aí de profissão, que você já está, já que é bastante conhecido, né? E muita gente fala aí que já teve, que já passou por alguma cirurgia, foi atendido pelo senhor. Ok, boa noite. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao INCAR por estar me dando essa oportunidade de, como filho da terra, estar trazendo para aqui, ajudando a criar, colaborar, montar um serviço de cirurgia cardíaca, de criar essa cultura de cirurgia cardíaca aqui em Santo Antônio de Jesus e no Recôncavo, né? Eu formei em 1982 pela Escola Baiana de Medicina, fiz uma parte da minha residência em Salvador, no Hospital Santa Isabel, e depois eu fiz outra residência na equipe do Dr. Adib Jatene, em São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa. Eu tenho realizado hoje, muito próximo já de 15 mil cirurgias, realizadas nesses 35 anos. 35 anos, então, 15 mil cirurgias. Em 1982, estamos em... Né, e essa referência do Dr. Adib Jatene, né, que tem exatamente, toda a sua história. Um grande cirurgião. Nós, na época da residência, nós fazíamos 10 cirurgias cardíacas por dia, a nossa equipe lá na Beneficência. A Beneficência fazia em torno de 30 a 40 cirurgias por dia. Eu acho que só o Texas Heart fazia esse número de cirurgia cardíaca diária. Realmente tive a oportunidade de trabalhar com um cirurgião que operava tudo. Operava criança, fazia marca-passo, fazia cirurgia de coronária, válvula, aneurisma. Então, eu tive essa oportunidade. Eu acho que hoje a turma que está sendo formada já não tem mais essas possibilidades todas de aprender, de dominar todas essas técnicas. Então, na realidade, eu faço parte de uma geração de cirurgião que opera tudo. A gente faz implante de marca-passo, desfibrilador, apesar de que hoje chegou uma turma nova aí e eles estão dominando mais essa área. E a gente tem se concentrado mais nas cirurgias cardíacas propriamente dita. Eu opero muita criança também. Claro que aqui no INCAR não tem estrutura para operar criança, não se propõe a isso, pelo menos por enquanto. Ainda, né? Ainda. Mas o que for de cirurgia cardíaca adulto, a ideia é fazer tudo aqui. Agora, como o Giovanni falou, é o seguinte, ninguém mais trata um paciente sozinho. Nem a hemodinâmica trata só, nem a cardíaca trata só, nem os clínicos. É uma equipe. Essa que eu acho que é a grande ideia, de ter uma equipe bem entrosada,
colaborativa, para que o doente seja tratado por um todo, né? Tem que ser visto por todos os especialistas e escolher, individualizar no paciente qual o melhor tratamento para aquele caso. E, às vezes, até tratamentos híbridos ou tratamento em conjunto. Às vezes, a cirurgia não consegue tratar todos os vasos, trata alguns, a hemodinâmica trata, às vezes a hemodinâmica não consegue tratar todos, a gente trata outros. Então, eu acho que essa abordagem de equipe, de time, essa ideia que eu acho que é mais importante da gente construir aqui no INCAR. E para mim é uma honra muito grande, como um filho da terra, depois de tanto tempo, estar de volta. Retornar a casa, né? E com a estrutura que tentar dar essa contribuição. O INCAR está colocando aqui. Deixa eu agora trazer o Dr. Rodrigo Rício, é isso? Isso. Rício mesmo? Exatamente, o Rício, Rício. O Rício, né? Como o pessoal chama aí. Cirurgião vascular, né? Se a gente abrir aqui para a pergunta de ouvinte, o pessoal começar a perguntar sobre varizes, sobre aí vai ter o tempo inteiro, e o pessoal pode ficar à vontade, né? Claro. Mas, doutor, falando sobre a correlação, no caso da sua área, com a hemodinâmica, né? E também um prazer para a gente, a sua saudação, ter o senhor participando aqui conosco. Obrigado, Léo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Andaiá. Eu acho que esse espaço aqui para a cirurgia vascular, eu acho que é muito importante, principalmente para a gente esclarecer justamente essas dúvidas, como você acabou de dizer. Se abrisse para perguntas e não perguntar sobre varizes. E, na verdade, a especialidade da gente, varizes é apenas uma pequena ponta da nossa especialidade, tá certo? Tanto que hoje a gente está conversando aqui sobre uma questão de alta complexidade, que é a questão da hemodinâmica, tá certo? Eu quero parabenizar Arthur, assim como o Giovanni fez, mas principalmente por ele ter sonhado grande, alguns anos atrás, e voltar a sonhar grande agora, tá certo? Com o implante da tomografia, o implante da hemodinâmica, e caminhando para ser autossuficiente na parte de cirurgia de alta complexidade aqui. E procedimentos minimamente invasivos, como falou o Giovanni. Tá certo? Então, a minha área de cirurgia vascular trabalha em conjunto, né, com a cardiologia, cirurgia cardíaca e outras especialidades associadas. E na hemodinâmica, o principal papel hoje da hemodinâmica, tá certo, é a interferência sobre patologias de grande risco, que são as doenças arteriais associadas, que, em geral, o paciente que tem a patologia coronária, ele tem mais de 60% de chance de ter uma associação com as patologias periféricas, tá certo? Então, a necrose que o pessoal vê de dedo, de pé, tá certo? As feridas que não cicatrizam, em grande parte pode ser decorrente de uma má circulação arterial. E isso deve ser investigado, e um dos exames que a gente faz para isso é o exame chamado arteriografia, tá certo? Que é na própria hemodinâmica, e a partir daí pode fazer procedimentos minimamente invasivos, como angioplastia, para poder a gente tentar recuperar esse membro para que não haja perda de membro. Isso é uma das áreas, né, da parte da hemodinâmica. Hoje a gente tem patologias venosas, tratamentos de trombose, tá certo? Com reabsorção de trombo. Então, é uma gama de tratamentos. E com a hemodinâmica aqui, a gente vai conseguir cada dia mais resolver tudo aqui mesmo em Santo Antônio de Jesus, sem precisar mais levar os pacientes para hospitais em Salvador. Muito bem, nós seguimos com o programa Estúdio Livre. Antes do nosso intervalo, deixa eu saudar aqui o doutor Alex Gabiru, arritmologista. É um prazer ter o senhor participando aqui da programação da Rádio Andaiá. E um programa que eu acredito que para alguns de vocês é diferente, né? Vocês devem ter ido em muitas emissoras de rádio, mas com o Estúdio Livre, a emissora de rádio vem até vocês, né? No ambiente de trabalho de vocês, tanto que estão aí de jaleco, né? Pois é. E a ideia é exatamente essa, né? Mostrar um pouco, e nós vamos colocar à disposição aí na Rádio Andaiá FM, na TV RBR, este programa em vídeo, né? E colocar, doutor, nós estaremos colocando também, mostrando durante a transmissão ali a estrutura que vocês montaram aqui ao longo dessa história. Então, sua saudação, prazer ter o senhor participando, que o senhor possa falar um pouco mais sobre as principais demandas para um arritmologista, né, para o seu trabalho aqui no INCAR. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e parabenizar a todos, né? A gente está no grande time do coração, como a gente chama, né? Que são vários especialistas, subespecialistas reunidos em prol do paciente. Isso é fundamental, né? E parabéns a Arthur, Gilmar, todo mundo que sonhou grande, como disse Rício, e esse é o resultado, né, dos frutos. Na minha subespecialidade da ritmologia, eletrofisiologia e marca-passo, né, que é a especialidade, eu acredito que vai agregar demais para a região. 1,5% da população geral sofre de alguma arritmia passível de ter o foco daquela arritmia cauterizado. E o ambiente onde nós fazemos essa cauterização dos focos da arritmia é na hemodinâmica. Então, na Bahia, com os milhões de habitantes que nós temos, em torno de 300 mil pacientes seriam candidatos a essa intervenção.
Um outro número muito semelhante a esse tem arritmias que diminuem a frequência cardíaca e que precisam do implante de um marca-passo, que também pode ser feito no ambiente da hemodinâmica, como o doutor Laudelino comentou. O senhor falou 1,5% da população global. População bastante. Agora, tem algum grupo de risco? Sim. Tem grupos de risco, né? Os idosos acima de 75 anos, sobretudo, aumenta muito a incidência dessas arritmias, hipertensos, tabagistas, as pessoas que fumam. Obesos também entra, né? Esses são o nosso grande grupo de risco aí para as arritmias cardíacas. Muito bem, gente. Olha, nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já, né? E trazendo a participação do pessoal de casa, né? O Ney Santana já está nos informando aqui que tem pergunta do nosso amigo ouvinte. Nós vamos a um rápido intervalo. E agradecer desde já aqui, claro, a presença de vocês, você que está aí nos acompanhando de casa, né? O doutor Arthur vai ter que se licenciar, não é isso, doutor? Com a programação. E, por favor, fique à vontade até para falar desta programação também, que vocês estão organizando aí para comemorar essa história, 14 anos do INCAR aqui em Santo Antônio de Jesus. Bom, eu vou precisar me ausentar, porque a gente tem a missa, né? Todo ano a gente faz aqui na paróquia do São Benedito, que é a nossa paróquia aqui da igreja. A gente sempre faz uma missa para agradecer mais um ano de trabalho, né, refletir o que passou e renovar os votos, né, de compromisso com a saúde, compromisso com o próximo, né, e nossa função social. Então, na verdade, eu vou sair, mas a ideia que os colegas passaram, basicamente, é que a gente tem um time, né, é chamado assim, né, time do coração, e que cada paciente vai ter a oportunidade de ter uma avaliação mais ampla. Ele pode ser tratado só clinicamente, só com medicação, possa ser que ele precise fazer uma angioplastia, pode ser que ele precise fazer uma cirurgia cardíaca, implantar um marca-passo. O importante é que, na verdade, essa visão depende também não só dos profissionais, mas como a estrutura. Então, a gente aqui no Hospital INCAR, a gente começa a realmente ficar completo mesmo. Então, a gente tem a emergência, o paciente vai chegar, vai ser diagnosticado. Você tem o paciente que pode ser internado na UTI, pode ir para a hemodinâmica, ele precisa de uma tomografia, vai ter. Se ele precisa da consulta com um cardiologista clínico, fazer só um eletro, fazer um teste de esforço, fazer um eco, fazer um Holter, fazer a medicina nuclear, a cintilografia que a gente usa muito. A gente avançou também agora com a compra de um aparelho, né, de um eco transesofágico, que além do eco normal que a gente já tem, a gente vai fazer um eco transesofágico. Acredito que no interior da Bahia talvez só Feira e Conquista devam fazer, nem sei se todo lugar faz. Salvador até poucos hospitais fazem, né? Cirurgia cardíaca, fazem o eco transesofágico. A gente com o grupo também de arritmia, né, com Alex Gabiru, aí, a gente tem feito um exame chamado Cardioloop, que é um exame também que eu acho que só tem em 1 ou 2 lugares de Salvador. Então, assim, a gente, na verdade, procurou manter uma estrutura que a gente consiga resolver tudo de a melhor qualidade possível, e não esquecendo que cada paciente é um indivíduo e a gente vai tratar cada um de uma maneira específica, com todo o cuidado. E também não é uma estrutura que vai funcionar só para os cardiologistas clínicos que trabalham no INCAR. Na verdade, a gente vai passar a receber pacientes de todos os cardiologistas de toda a região, e esses pacientes virão aqui, farão os procedimentos e voltarão para o seu médico. Então, um colega aqui de Santo Antônio que trabalha em outra clínica, vai encaminhar o paciente aqui para atender no consultório, vai encaminhar o paciente aqui para a emergência, ele vai ser tratado, vai ser investigado, feitos os exames, e no final esse paciente voltará e continuará sendo acompanhado por aquele colega. Então, na verdade, essa estrutura, ela soma, né, a todas as estruturas de cardiologia de toda a região. Valença tem grupos de cardiologia bons, Cruz das Almas também tem grupo, a Margosa tem, aqui em Santo Antônio tem 3 ou 4 grupos de cardiologia em outras clínicas, pessoal muito próximo. E tudo isso vai se somar para que a gente consiga realmente dar uma assistência de qualidade. E não só isso, a gente passa também a fazer parte do calendário científico, né, de toda a cardiologia baiana e brasileira. Então, a gente faz parte hoje já, né, nós temos um colega cardiologista, Cleto Sauer, que ele tem a Liga de Cardiologia da UFRB, ele é professor da UFRB, então ele já montou essa liga, estamos fazendo pesquisa na área de cardiologia, temos aulas regulares aqui dentro do hospital, estamos treinando os alunos aqui também já. Tem Igor também da UTI, que é professor, e outros colegas também são professores. A gente vai fazer o primeiro simpósio de cardiologia do Recôncavo Baiano, que vai ser fará parte do calendário, né, científico da Bahia.
Dia 28 e 29 de julho, vamos trazer os especialistas para discutir os casos aqui em Santo Antônio de Jesus. Temos aí o Dr. Alex Gabiru, que é o nosso próximo presidente da Sociedade Baiana de Arritmia. A gente já tem aqui no hospital um presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é o Fábio Trujillo. Então, realmente, a gente tem uma equipe muito bem montada, a gente sempre tem o cuidado de escolher as pessoas que vêm e que acreditem nesse trabalho e respeitem também o nosso cliente, né? E entendam que Santo Antônio de Jesus é a capital do Recôncavo, a gente tem que fazer um trabalho muito adequado. Eu sempre falo isso. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou com uma ideia, uma visão, mas a gente se esmerou muito também na cidade, viu que os empresários são arrojados, fazem as coisas com vontade, a rádio funciona bem, o radialista estuda, sabe abordar bem. Me impressionou muito isso. Eu ia na rádio e os radialistas, né, entrevistavam a gente de maneira adequada, com boas perguntas. Então, na verdade, eu acho que é uma cidade próspera. E o INCAR, na verdade, veio somar, aprendeu muito e respeita muito a nossa comunidade, respeita muito o homem da roça, que foi o principal cliente da gente no começo, foi aquele paciente que deu a primeira voto de confiança no INCAR. E a gente mantém até, inclusive, uma política de preços, né? Não é bom falar isso, mas é uma acessibilidade a esse paciente da roça que continua, apesar do INCAR crescendo, ele continua sendo nosso cliente. A pessoa pobre que mora na zona rural, eles sempre mantêm esse acompanhamento e é um compromisso que a gente vai sempre ter. E agora nós vamos abrir espaço aí para o Ney Santana trazer as perguntas dos nossos amigos ouvintes. O Itajaí Júnior, que também está acompanhando o nosso WhatsApp. Trazer, Itajaí, a pergunta do pessoal de casa. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta genérica, né, e vocês fiquem à vontade para trazer algumas dicas importantes. O que é que reduz, o que é que influencia hoje para reduzir assim, essa incidência de doenças cardíacas? E eu estava lendo hoje mais cedo a informação de que pelo menos de 2013 para cá no país teve um aumento de 13% nos casos de infarto, né? O que é que pode ter contribuído para isso? Aí, na matéria que eu li era alguém, um blog, a pessoa até comentando, dizendo que a crise até influenciou para isso, segundo ele. Mas é o estilo de vida das pessoas, a alimentação hoje que nós temos, ela não é tão saudável quanto antigamente. Essa industrialização está pesando, né? Que a gente tinha muito aquela ideia, você olha alguns filmes antigos, algumas imagens antigas, aí você vê São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas magras, era muito comum. E hoje em dia nós temos a geração que a gente identifica logo quem é cervejeiro, quem não é, que nem aquela barriguinha, quem já está ali. Mas o que é que tem pesado mais? Né? Porque é uma geração da academia também, pelo menos entre os jovens. Ou dizem que o pessoal tem praticado menos esporte por causa do computador, por causa das redes sociais, por causa de toda essa situação que faz a gente ficar mais tempo sentado. Então fiquem à vontade. Né? Começando trazendo aqui Dr. Alex Gabiru, né? Muito bem, né? Então, boa noite a todo mundo de novo. Veja, a nossa geração teve um grande ganho, geração de quem tem 30, 40 anos, teve um grande ganho que foi a cessação do tabagismo, né? A geração mais antiga fumava demais, né? Isso por conta da influência da mídia da época, e isso cessou, isso diminuiu aquela muito. coisa de ser um charme, né? O pessoal do cinema, os atores de Hollywood, né? Com cigarro na mão. O pessoal achava bonito, né? Isso, era charmoso. E, assim, hoje mudou muito, a gente olha... o rapaz olha uma menina bonita e diz, pô, bonita, pena que fuma. E a mesma coisa a mulher diz em relação, poxa, é um rapaz bonito, só que é fumante, né? Com certeza. Hoje já quebrou um pouco. Hoje a coisa mudou, mas tirando isso, né, Léo, a coisa piorou do ponto de vista da obesidade, sobretudo, como você bem comentou, ela se tornou uma coisa epidêmica no nosso meio. A gente tinha um padrão de corpo diferente no passado, e hoje a obesidade é um mal extremamente frequente, inclusive a gente vê uma incidência muito aumentada em crianças obesas, né? O estilo de vida do muito jovem, da população de 20 anos, sim, tem uma geração que realmente é a geração fitness que vai na academia, mas ela não representa uma totalidade. Hoje a gente tem uma série de fatores de risco, estresse do nosso dia a dia muito mais corrido, um dia a dia de labuta e, sobretudo, a obesidade. Acho que são os dois grandes fatores de risco, junto com o fator alimentar, né, a industrialização da nossa comida, o fast food, que cada dia está se tornando mais frequente no nosso dia a dia. Esses três pilares aí contribuíram demais para o aumento das doenças cardiovasculares. Doutor Rodrigo, tem sido muito, como o doutor Laudelino, fica à vontade também para comentar, a gente observa assim,
o jovem ou criança obesa e necessariamente os pais não são, né? Isso aí tem sido muito comum. E como é que, trazendo aí para vocês, a hemodinâmica ela pode ajudar no tratamento no caso de pacientes obesos? Pode ser. Só para complementar aqui as informações, como mudou um pouco a relação do que eram os conceitos desses fatores de risco em relação a diagnóstico. Hoje, como as estruturas do país elas melhoraram, elas dão mais acesso, as pessoas têm um pouco mais de acesso, naturalmente vai acontecer um aumento também da identificação. Antigamente uma pessoa morreu, não sabia que tinha morrido, o que tinha acontecido. Hoje as pessoas têm acesso... Esse avanço da medicina... Elas têm permitido que as pessoas vivam mais e tenham mais diagnóstico. Então, o diagnóstico do que é a doença que causou aquele mal, ela tem sido identificado e tratado e permitido que o paciente consiga uma sobrevida em relação ao histórico passado. Aí sobrepõe também todas as questões que foi falado, que são as questões dietéticas, que modificaram bastante, apesar da redução do tabagismo, né, Alex? Não teve realmente assim uma diminuição da incidência. E o curioso também é que tem aumentado muito em pacientes mais jovens, que é um fenômeno que realmente, assim, talvez daqui a algumas décadas a gente vai conseguir explicar isso melhor. Pacientes com 40 anos, 37 anos, começando a ter eventos mais críticos. Então, essa realidade de um aumento de demanda, a realidade do que é uma patologia que causa 30% de mortes. E hoje no Brasil, praticamente, morre por dia 1.000 pessoas por causa de infarto. E essa tendência, se você considerar isso aí uma realidade de 13%, 10% de aumento, é algo assustador. Assustador no sentido de diagnóstico, de efetivação, de um tratamento ou de uma prevenção que não aconteceu. Essa realidade dos serviços, como você colocou, das realidades de prevenção, que considerando a realidade que você pode interferir, você pode controlar uma pressão, você pode controlar uma diabetes, você pode tentar reduzir de todas as formas, seja com medicamento, com dieta, a questão do colesterol, a atividade física, as relações de peso. Então, tudo isso aí é o que você pode fazer. Quando falha tudo isso, aí realmente a tendência, a perspectiva de evoluir com situações mais críticas, como o infarto, realmente tem permitido esse aumento considerável e cada vez maior. Muito bem. Doutor Laudelino, o senhor também que tem acompanhado muito essa... quando a gente fala de infarto que está fora desse, não sei, esse grupo de risco que a gente, pelo menos no senso comum, conhece. Ali que as pessoas obesas. Né? Quando não está diretamente relacionado ali à obesidade, quais as causas que o senhor pode apontar? Veja bem, existem 7 causas básicas, ou 7 fatores de riscos para o desenvolvimento da doença coronariana, que alguns colegas já falaram aqui: o tabagismo, a obesidade, né, a dislipidemia, aumento de colesterol, de triglicérides, o estresse, o sedentarismo. Existe a questão também genética. Algumas pessoas nascem com predisposição para desenvolver um certo tipo de doença, ou câncer, ou doença coronariana. Então, isso não tem como mudar a genética, tem como mudar a atitude das pessoas frente à vida. A hipertensão e a diabetes. Então, são esses os fatores. Então, normalmente, quando chega um paciente com 65 anos no meu consultório, de uma maneira geral, ele é hipertenso e é diabético e tem dislipidemia. Essa associação desses 3 fatores, ela é grave. Ela tem uma probabilidade muito grande do doente desenvolver doença coronariana. O paciente que é hipertenso, que é diabético e que tem colesterol alto. Então, eu acho que tem que fazer um esforço muito grande para se identificar esses pacientes precocemente, tratá-los, né? Tratar a hipertensão, controlar a diabetes. E esse paciente deve fazer uma dieta, fazer atividade física supervisionada ou controlada para poder evitar o infarto. Entendo o infarto, aí as 2 possibilidades são ou tratar clinicamente, né, com os medicamentos para desobstruir as artérias, ou fazer angioplastia primária hemodinâmica. E depois ver qual é o tratamento definitivo, se é nova angioplastia ou se é cirurgia. Mas uma coisa que o Dr. Giovanni falou que é importante é isso, que hoje está se dando mais diagnóstico das doenças de uma maneira geral do que antes. Então, às vezes, se tem a impressão de que as pessoas estão adoecendo mais, mas às vezes está se diagnosticando mais, e antes, às vezes, não dava o diagnóstico. Isso tem acontecido em várias áreas. No outro dia, a gente fazendo um debate sobre
dificuldade na aprendizagem, e aí alguém disse, olha, está crescendo muito o número de crianças autistas, e aí de deficiência com atenção. Aí necessariamente, no caso, em algumas situações, antigamente alguém pegava e dizia, fulano nasceu com problema mental, o termo popular é doido, mas hoje em dia você já tem esses grupos, já tem essa divisão, você já sabe o que é dislexia, sabe que é alguém que tem problema de autismo e tal, e já não se coloca dessa forma. Talvez seja realmente também tem essa influência dessa percepção, mas assim, acredito que é senso comum também que essa geração de hoje se alimenta muito mal em relação à geração, a outras gerações, né? Uma patologia geral que realmente tem aumentado de forma desproporcional com essa relação do diagnóstico melhor estabelecido é a questão do câncer. Realmente isso aí também é algo que vai estar sendo estudado, que está aumentando de forma desproporcional e talvez tenha muita relação com esse estilo de vida moderno, com todo esse arsenal de substâncias nos condimentos, nos alimentos, que talvez interfira um pouco nisso. Mas na doença cardiovascular, talvez um pouco mais relacionado a isso mesmo. Muito bem. Vamos abrir espaço para o pessoal de casa. Ney Santana? Deixa eu ver se o Ney está com... Tudo ok aqui, então? Tudo ok, então pode trazer a pergunta aí do pessoal que pode mandar a sua pergunta para o 9968-9004, é o nosso WhatsApp. Daqui a pouco também pergunta do Itajaí Júnior. E você de casa, fique à vontade para trazer a sua pergunta para os nossos convidados. Estamos aqui ao vivo, direto do INCAR, este programa que vem também fazer parte da programação aí dos 14 anos, comemoração dos 14 anos do INCAR. Vamos lá, Ney. A primeira pergunta é a seguinte, a ouvinte pergunta se varizes voltam depois da cirurgia. Depois da cirurgia as varizes voltam? É a primeira pergunta. E a outra ouvinte perguntou se usar salto provoca varizes. Olha aí. Então vamos começar respondendo aqui. Varizes, sim. Varizes pode ter recidiva, tá certo? Quando a gente opera, a gente retira a veia que está doente, a veia dilatada. Então, volta naquele mesmo lugar? Pode voltar? Pode voltar, mas não a mesma veia. Não a mesma tá veia. Uma vez retirada a veia, ela foi certo. retirada. O grande problema é que a circulação venosa é composta de milhares de segmentos venosos, tá certo? Então, o que a gente trata é a veia doente. A gente não trata a veia que está boa naquele momento. Então, a gente retira a veia doente, que é a veia varicosa, dilatada, mas nada impede que, com o passar do tempo, ela venha dilatar novas veias. Então, por isso que a doença de varizes, nós costumamos dizer que não tem cura, ela tem tratamento. A gente pode tratar, seja por cirurgia, espuma densa, termoablação, tá certo? Qualquer método, que nós temos milhares de métodos para tratar a doença de varizes hoje, mas existe sim a chance de recidiva. Lógico que manter uma atividade física adequada, evitar a obesidade, uso de meia elástica constante, tá certo? Evitar posição em pé durante muito tempo, tudo isso vai ajudar a prevenir a recidiva, mas ela pode voltar sim. Isso é natural. Tem alguma correlação? Ou varize pode caminhar para virar uma trombose? Ou alguma coisa que se diga assim, olha, quem tem varize, uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem mais facilidade para desenvolver uma trombose? Na verdade, essa correlação de varizes e trombose devia ser esquecida, não dada tanta importância, tá certo? Existe sim, se a gente for pegar ipsilíteres, a gente vai ver que quem tem varizes, principalmente com insuficiência de safena, tem a chance aumentada em ter trombose venosa profunda, que é a trombose mais perigosa, em 1%. Em 1%. Ou seja, não é nada importante. Então, agora, o pessoal geralmente às vezes associa porque pensa que, não sei, joga de vaso. Na verdade, é porque eu vou explicar aqui uma pequena diferença entre trombose venosa profunda, que é que você está perguntando, e tromboflebite, que é uma trombose superficial. Tá certo? Então, a trombose venosa profunda, que é a mais perigosa, tá certo? A chance é aumentada de 1%. Então, não é baseado nisso que a gente vai determinar tratamento de varizes. Tá certo? Agora, a tromboflebite, que é a inflamação da varizes, seja da safena ou seja da varizes visível, ela pode formar um trombo dentro dessa varizes. Isso não é uma trombose profunda, não é aquela trombose perigosa, mas não deixa de ser uma trombose. Ela é chamada, como é do sistema superficial, ela é chamada de tromboflebite. Então, quem tem varizes tem mais chance de desenvolver tromboflebite. A varize pode virar uma tromboflebite. Exatamente. Mas a tromboflebite venosa necessariamente não vai virar uma trombose. Não necessariamente, a não ser que ela progrida, mas aí a gente tem cuidados para evitar isso. Muito bem. Ney, fique à vontade aí para trazer mais perguntas do pessoal de casa. Inclusive o ouvinte agora ligando para a gente falando o seguinte, ela disse que a pressão dela, não sei se vem o caso aí da pergunta aos doutores aí, a pressão dela é sempre normal, 12/8. Só que uns dias para cá, a pressão vem caindo, vai dando uma pressão baixa. E só se fala mais em pressão alta. O que causa essa queda de pressão? Uma pergunta da ouvinte. Então vamos aqui, né, trazer
O doutor Alex, nosso... Então, a pressão baixa ela tem uma incidência menor na população, realmente. Mulheres magras, jovens, podem ter constitucionalmente a pressão mais baixa. Isso é uma coisa. Quando você já tem habitualmente a sua pressão 9/5, 9/6, isso é comum de acontecer. Esse 12/8 é padrão mesmo? Ou... 12/8, digamos que é o centro da normalidade. Certo. Mas existem... Se fugir um pouquinho disso, não quer para o dizer lado que ou tá para o normal. outro, não está normal. Certo. Por exemplo, é muito comum mulheres super magras, jovens, com 9/5 de PA, 9/6, e são completamente assintomáticas, né? E não tem por que serem sintomáticas, não sentem nada. O importante é que haja uma normalidade da sua pressão. Se você sempre tem uma pressão de 12/8 e de repente você afere a pressão e a pressão está 8/5 e o paciente tem sintomas, a pessoa tem sintomas, a vista está escurecida, está sentindo tontura, algo está errado. Ela deve procurar um médico, né, de preferência se tiver muito sintomático, uma emergência, para que a gente possa dar o diagnóstico do que está acontecendo. Agora, se a paciente sempre teve aquela pressão 8/5, 9/5, isso não tem nenhuma anormalidade, né? Isso não. Agora, o que é que o pessoal deve fazer? Sentir que é muito comum. O pessoal diz, olha, come alguma coisa salgada, toma sal com leite, essas coisas comuns aí que... Veja, então assim, se for uma coisa aguda, se a pressão caiu agora, nesse exato momento, e a paciente está sintomática, a primeira medida é prevenir a queda, porque episódios de hipotensão, de pressão baixa, sobretudo se eles são muito rápidos, se acontece de maneira rápida, o paciente pode cair, bater a cabeça, machucar. Esse é o grande problema da queda aguda de pressão. Então, a primeira coisa é deitar no chão, levantar as pernas, é uma grande medida para melhorar esses estados de hipotensão, e aí sim procurar o auxílio médico, né? Mas a primeira medida é você prevenir a queda, o trauma crânioencefálico que pode advir dessa situação. Tem algum que seja mais fácil de prevenir? A pressão alta é mais fácil você prevenir que a pessoa tem uma alteração ali, ou a pressão baixa? Ambas são preveníveis. São preveníveis. A pressão alta ela é mais conhecida, mais prevalente, existem uma gama muito grande de remédios. A pressão baixa acaba vindo para o ritmologista, que geralmente é que gera desmaio e tal, mas o quantitativo da população que tem isso é menor. Então, eu acredito que seja mais fácil tratar a pressão alta, né? Mais fácil para a gente e muito mais prevalente. Muito bem. Doutor, pode ficar à vontade. Sim. Pergunta aqui, o ouvinte pergunta se os médicos aí, eles indicam algum tratamento alternativo, como acupuntura, homeopatia, para tratar aí das varizes. Olha aí, foi o que eu falei no começo, que realmente acaba a varizes ganhando campo aqui. Assim, não existe nada comprovado, tá certo, de tratamentos alternativos, seja homeopatia ou seja acupuntura ou qualquer outro tratamento que não esteja totalmente comprovado, de ter melhoras de varizes. Uma coisa é a gente melhorar sintomas, que é a insuficiência venosa crônica, tá certo? Outra coisa é melhorar a varize. A varize é a dilatação da veia, tá certo? Então, melhorar a dilatação da veia só através de tratamento intervencionista. Melhorar os sintomas que essas veias podem provocar, que é a insuficiência venosa crônica, aí sim, existem diversas alternativas, tá certo? Desde medicamentos fitoterápicos, tá certo? Homeopáticos, acupuntura tem pontos, tá certo? Que vão ajudar a relaxar a musculatura, vão ajudar a melhorar o retorno venoso, tá certo? Com o bombeamento melhor da panturrilha. Então, tem benefício sim, tá certo? E só voltando assim para responder um pouquinho da pergunta anterior, que eu acho que perguntaram sobre salto. Tá certo? A questão do salto, ou sandália rasteira, ou salto alto, ambos não são ideais para a circulação. Não que o salto alto ou a sandália rasteira vá provocar varizes, não é isso, tá certo? Mas a panturrilha é o músculo coração da perna. É o músculo responsável pelo bombeamento do retorno venoso. Então, o ideal é que a gente deixe essa panturrilha na forma ideal, nem contraída e nem distendida demais. Quando a gente usa um salto alto, a gente mantém essa panturrilha contraída. E isso diminui o retorno venoso e cria uma dificuldade, levando a inchaço, levando a peso, a cansaço na perna, a sintomas, que com a continuidade dos anos de uso pode sim gerar dilatação das veias. Tá certo? Assim como sandália rasteira total também não é o ideal, porque deixa a panturrilha um pouco mais distendida. O ideal é que exista como um tênis ou calçado masculino que tenha aquele salto mínimo de 1-2 centímetros. Olha, nós vamos deixar algumas perguntas no ar, né? Pode complementar, doutor, por favor. Só um minuto. É o Ney, está escutando? Ney Santana? Isso. Ney, sobre a pergunta anterior com relação à hipotensão que está transitória,
Eu acho que é importante essa ouvinte ela ter um entendimento claro se está lhe trazendo algum desconforto ou algum sintoma que justificaria ela tentar identificar a causa dessa hipotensão. Então é muito importante essa pergunta, porque há situações em que a pessoa tem um nível de pressão e começa a ter níveis cada vez menores, realmente é necessário saber qual o motivo que levou a isso. Se ela perdeu muito peso, que é uma condição, né, aceitável, se ela teve alguma alteração na dieta, que pode realmente ter trazido uma melhora em relação aos níveis pressóricos, mas se pode ter alguma outra situação que pode estar prejudicando e reduzindo a pressão a níveis sintomáticos. Então é importante essa paciente ter noção e clareza sobre isso, né? É só aproveitando a oportunidade de uma pergunta que realmente tem uma pessoa que está com dúvida e acha que, dependendo, seria bom ela procurar um cardiologista e avaliar quais seriam as causas dessa redução da pressão. Se teriam motivos fisiológicos ou se tem algum outro motivo que poderia estar causando algum prejuízo para a saúde dela. Também tem essa questão, doutor Laudelino, fique à vontade, né, até para ela relatar isso aí, destacar isso aí, porque essa automedicação hoje está muito comum, aquele remédio que a vizinha está usando, que deu certo, e ela até oferece, está aqui, né? Então, dentre tantas as causas, a automedicação é muito prejudicial. E pode estar fazendo uso de algum medicamento que esteja levando, sim, a essa hipotensão. Então, tem que fazer uma revisão disso, qual medicamento, se está usando algum medicamento, e se ele não é o responsável por isso. Só rapidamente, teve uma situação que aconteceu aqui em Santo Antônio, uma pessoa chegou na academia e disse que, olha, eu estou não sei porquê, eu estou com uma moleza e aí o rapaz da academia indicou, não sei exatamente se foi um suplemento, alguma coisa ali, olha, isso aqui vai te dar um ânimo, né? Só que esse ânimo foi exagerado, que o SAMU foi parar na academia. Então, de alguma forma, isso está muito comum hoje em dia, essa coisa de querer ganhar uma forma física rápida, né? E o pessoal pegando ali, comprando até mesmo pela internet, que as propagandas daqueles antes e depois, né, são com essa evolução do Photoshop, ou se é verdade ou se não é, ou quanto tempo foi aquilo, e eu queria pedir para vocês fazerem um alerta nesse sentido, do pessoal que está usando esse tipo de coisa, o efeito disso também ali para o coração. Olha, eu acho que isso é uma coisa que está bastante comum, né, entre os jovens, essa busca do corpo perfeito. E nessa tentativa, eles são ludibriados a gastar dinheiro e jogar fora a saúde usando essa quantidade enorme de suplemento. Suplemento só é necessário para quem faz esporte de alto rendimento. Uma pessoa jovem com 70 quilos, ele precisa em média de 2.000 calorias por dia. E isso é tranquilamente fácil de você conseguir isso comendo normal, a sua alimentação, um volume normal que você come, entre o café da manhã, o almoço, jantar e alguns lanches. Para quem faz esporte de alto rendimento, às vezes é necessário 4.000 calorias. Aí são atletas de altíssimo nível. Então, ele não consegue comer essa quantidade se não for concentrado. Então, tem os suplementos, que é bastante proteína, carboidrato, gordura, em pequenas quantidades, para caber no estômago do atleta. Quem não é atleta de alto rendimento e come, ele vai engordar, ele vai sobrecarregar o rim, vai sobrecarregar o fígado. Além do mais, como você falou, ele está adquirindo um produto que pode estar sendo fraudado, porque ele não tem controle, às vezes não tem nem liberação da Anvisa, né? Esses produtos vêm clandestinos. Então, eu acho um perigo muito grande se usar suplemento, excetuando para aqueles que são atletas profissionais e que estão sendo dirigidos por um nutricionista ou por um médico que seja da área. Fora isso, eu contraindico. Tem algum perigo essa dieta que está na moda aí? Eu vou deixar para depois do intervalo vocês responderem. Sem glúten, para quem não tem problema cardíaco, influencia, pesa alguma coisa aí? Porque o pessoal vai muito, né, nesse modismo. E de repente a pessoa faz, acha, não, eu não tenho, mas é porque eu quero prevenir, né? Pode ser assim? Ney Santana, deixa a pergunta aí do pessoal. Para depois. Tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas, na verdade. Sim. Duas perguntas interessantes. A primeira pergunta, o ouvinte disse que teve um infarto há 2 meses e está necessitando realizar uma cirurgia de pontes de safena. E ela pesquisou na internet sobre uma técnica de cirurgia menos invasiva e que teria vantagens, então, em relação à cirurgia convencional. Então, pergunta se isso é verdade. E o outro ouvinte pergunta aqui o seguinte: varizes na língua, existe tratamento? São as duas perguntas aqui.
Parece que é incomum, né, doutor? Na verdade, não existe uma patologia pura e simples, varizes na língua, como é varizes de membros inferiores, tá certo? Varizes das pernas. O ideal aí é que a gente faça uma avaliação, na verdade. O que ele deve ter, não necessariamente intitulado varizes, ele deve ter uma dilatação da parte venosa da língua. E isso pode determinar a presença de uma outra patologia associada, tá certo? E aí ele pode ter um hemangioma, que é uma dilatação venosa na língua, que é comum, tá certo? Ele pode ter uma outra malformação a nível de ramos de uma artériazinha que irriga a parte muscular e a parte dentro da boca, tá certo? Que é a artéria carótida externa. Ele pode ter uma fístula associada. Então, ele deve ter alguma coisa que está aumentando a pressão do sistema venoso nessa região. Isso está levando à dilatação das veias, tá certo? Isso não deve ser varizes primárias, como a gente chama. Isso deve ter uma causa que deve estar ocorrendo isso. Então, vale a pena uma avaliação. A outra pergunta, meu caro Ney. A outra fala sobre uma técnica de cirurgia dita aí menos invasiva, que teria vantagens da cirurgia em relação à cirurgia convencional. Se há veracidade nessa informação que ela achou na internet. Doutor Laudelino, fica à vontade. A cirurgia minimamente invasiva, ela tem uma grande vantagem na cirurgia geral. Na cirurgia não cardíaca, vamos dizer assim. Porque na cirurgia cardíaca você tem que parar o coração e colocar o paciente sob uma circulação extracorpórea, num coração e num pulmão artificial. Esse coração e pulmão artificial, ele causa uma agressão ao organismo. E quanto maior é o tempo de circulação extracorpórea, maior é o dano que causa no organismo. Todas as vezes em que se tentou fazer cirurgia minimamente invasiva com circulação extracorpórea, se aumentou muito o tempo de circulação extracorpórea. E o conceito para nós, cirurgiões cardíacos, de minimamente invasivo é quando você diminui a incisão, mas diminui também o tempo de circulação extracorpórea. E isso a gente não conseguiu ainda. Toda vez que diminuiu muito a incisão, ou que foi através de vídeo, o tempo de circulação extracorpórea aumentou muito. O que eu considero benéfico é o que o Dr. Giovanni falou, o caso da angioplastia, ou da dilatação de alguma válvula, através de uma intervenção na hemodinâmica. Isso sim é vantajoso. Quando você consegue, você tem vantagem, você não tem que ter a incisão de abrir o peito, de anestesias prolongadas, de perdas sanguíneas, mas a cirurgia que chama minimamente invasiva em cardíaca até agora não decolou. Existem alguns centros que estão prospectando, estão fazendo algumas experiências. Eu acho até que no futuro possa ser uma coisa que se torne na prática geral. Mas hoje não. Hoje isso é a exceção. Agora, existe a cirurgia cardíaca, sim, extracorpórea, de revascularização, mas não minimamente invasiva, com o tórax aberto. Você abre o tórax e, em vez de fazer com a circulação extracorpórea, faz com o coração batendo. Tem vantagens e desvantagens. Também são poucos centros que fazem, porque ainda não ficou realmente demonstrado a patência dessas pontes a longo prazo. A patência da ponte a longo prazo, feita com o coração parado, ela é melhor, porque o cirurgião tem mais tranquilidade para poder fazer uma anastomose melhor. Então, a cirurgia não cardíaca, minimamente, ela é vantajosa. No caso da cardíaca, ainda não está demonstrado. Muito bem. Eu tinha deixado a pergunta também sobre essa questão de dieta sem glúten. Então, explica aí. Eu acho que Alex quer falar sobre isso. Doutor Alex, primeiro explicar o que como é exatamente essa dieta, essa questão do glúten e que o pessoal está aí com essa moda agora de... Vou falar, assim, só voltando um pouco, uma coisa muito importante aqui, a gente queria comentar, a questão dos suplementos, aí eu já vou partir para a dieta, né? Certo. Suplementos, assim, os suplementos pré e pós-treinos, uma coisa, a segunda coisa, anabolizantes, as outras coisas são fórmulas para emagrecer. Acho que esses três a gente tem que comentar bem. Pré e pós-treino, muito cuidado, porque como o Dr. Laudelino comentou, você só precisa suplementar se você for um atleta de alto rendimento, né? Pessoas comuns que estão procurando uma academia, um exercício físico para melhorar a saúde, para ganhar qualidade de vida, por via de regra não precisam disso. Os pré e pós-treinos aumentam demais a frequência cardíaca, dilatam os vasos, podem ter alterações na pressão, alterações agudas, né? E aí pode acontecer tudo isso que o Léo comentou aqui sobre uma moça que na academia tomando algum desses suplementos teve um evento súbito, né? Então isso não é infrequente não, isso é muito frequente na realidade. Os anabolizantes claramente associados a uma péssima evolução, câncer de fígado,
uma série de doenças gravíssimas que podem, com o uso crônico dos anabolizantes, acometerem quem faz uso deles, né? E com relação às fórmulas para emagrecer, muito cuidado com elas também. Por via de regra, são coquetéis com diuréticos, hormônios tireoidianos. Isso fazem muito mal, as pessoas perdem peso, mas às custas de líquido, que é super importante. 70% da nossa constituição corpórea é de água, então as pessoas lançam mão de diuréticos que podem modificar de maneira aguda e drástica a mecânica, sobretudo cardiovascular, né, de quem faz uso dessas coisas. E aí, partindo para as dietas, né? A gente já teve dieta de tudo. Dieta sem glúten, dieta do leite de coco, dieta de Atkins, sem lactose também, tá aí, né? Veja, o glúten, ele é uma substância que existe em vários alimentos, é uma substância importante para a constituição. Não é fundamental que as pessoas usem glúten, inclusive há intolerâncias sabidas ao glúten, que essas pessoas elas fazem uso de uma dieta sem glúten, mas isso é para quem realmente tem uma intolerância marcada ao glúten, o que não faz parte da população geral. E a dieta sem glúten não se mostrou benéfica em nenhum dos subgrupos que foi estudado. A mesma coisa se faz agora recentemente com leite de coco, onde as pessoas compravam leite de cocos aí por uma quantia elevada financeira e no final das contas os trabalhos mostraram que não tem nenhum benefício cardiovascular a longo prazo, né? E como todas as outras dietas. A dieta que vale a pena ser seguida é a dieta chamada dieta do Mediterrâneo, né? É a dieta que faz uma ingesta de pouco sal, bastante líquido, muitas verduras, leguminosas. Essa que é a dieta que vale a pena ser seguida. Preferência para carnes brancas, peixe. Essa que é a dieta que deve ser seguida, né? Muito bem. Itajaí, fica à vontade, Itajaí, para trazer algum questionamento que você queira fazer para os nossos convidados. Boa noite a todos. Um questionamento muito comum entre as mulheres mais jovens que querem começar uma vida sexual ou já têm uma vida sexual iniciada, mas têm receio de tomar o anticoncepcional porque a amiga já falou e ela já viu dizer que o uso, a ingesta de anticoncepcionais causa trombose. Qual é a veracidade nisso? Qual é a frequência? O que é que há de concreto nessas informações, doutor? Boa noite, Itajaí. Isso é uma realidade, tá certo? É uma realidade, na verdade, que vem diminuindo com o passar do tempo, com a elaboração de medicamentos com menores teores hormonais, tá certo? Então, assim, não é mito essa história de que o anticoncepcional causa trombose. Não é mito. O anticoncepcional é um fator de risco, sim, para desenvolver trombose, tá certo? Na verdade, o grande vilão é o estrogênio, é uma substância que está dentro do anticoncepcional. Nem todos os anticoncepcionais possuem, então tem alguns anticoncepcionais que não aumentam o risco de trombose, tá certo? Mas em números gerais, a maioria deles tem algum grau de estrogênio associado, que é o fator de risco para desenvolvimento de trombose. Então, se já tem alguém com risco com histórico familiar, o ideal é sem estrogênio. O ideal é tentar conversar com o ginecologista para avaliar outras possibilidades, tá certo, de método contraceptivo que não anticoncepcional. Mas não é isso que eu estou falando aqui, não é para as pessoas levarem em conta como se ninguém fosse tomar anticoncepcional, não é isso que eu estou dizendo. Tá certo? Até porque é muito difícil que a gente encontre uma pessoa que teve trombose e que a gente atribua realmente a causa da trombose unicamente ao anticoncepcional. Tá certo? O que a gente encontra, que pessoas que a gente investiga nas causas, tá certo? E isso considerando, só para você saber, que 30% das vezes a gente não identifica nenhuma causa para a trombose, ela é chamada de idiopática, tá certo? Sem causa definida. Quando a gente investiga esses pacientes para a gente atribuir simplesmente ao anticoncepcional, isso é um número muito pequeno. A maioria das vezes o que a gente encontra são pacientes jovens que já têm alguma alteração genética em si, que são chamadas de trombofilias, e que estavam latentes, e que estavam lá sem se manifestar. E que a partir do momento que introduzem um anticoncepcional, principalmente dentro dos primeiros meses de uso, tá certo? Há uma modificação, tá certo? Nessa parte trombofílica e acaba se desenvolvendo a trombose. Tá certo? Mas isso não é uma estatística alta. Tá certo? Então, vale a pena conversar com o ginecologista para poder saber qual o melhor método. Tá certo? Não significa que não pode usar o anticoncepcional, mas existe sim um fator de risco, sim. É muito comum a gente ouvir, a gente vê na internet, e já aconteceu por aqui, casos de idosos, ou mesmo que não sejam idosos, aí a pessoa morreu, teve um infarto, estava no hotel, ou estava no motel. Aí porque tomou uma ou duas dessas pílulas azuis. O problema está na pílula, é o esforço que ele faz que não está acostumado, né? Qual é a... E aí o senhor fala também se causa arritmia, né? Porque tem gente que pega e toma e diz que o coração fica eletrizante. Já tiveram várias pesquisas sobre isso.
Mas uma das informações importantes, na verdade, é o seguinte: é um esforço físico. Esse é um esforço físico leve a moderado, dependendo da situação. O esforço, baseado nas questões emocionais, existe um aumento da descarga adrenérgica. E esse aumento da descarga adrenérgica, geralmente, ele está um pouco mais relacionado em situações não rotineiras, não cotidianas. Por isso que tem essa relação do motel, que é uma relação que às vezes não tem exatamente a rotina da convivência do que é. Ele acha que a pílula vai fazer ele voltar 40 anos, não sei, Pois é, exatamente. Aí é associado com outros fatores também de maior estímulo, de maior entusiasmo, de não entendimento de qual repercussão que pode ter e de que realmente precede de alguns sintomas e acaba não tendo a consciência do que aquilo pode acontecer. Mas realmente existe uma correlação maior em relação às arritmias, que o Alex pode falar um pouco maior, que é o aumento da frequência cardíaca diante dessas situações. Agora, a realidade de infarto nessas situações, ela não está exatamente comprovada com a atividade sexual. A pessoa não infarta mais fazendo atividade sexual, não tem essa relação. Existem outras correlações. Existe uma leve tendência em algumas situações extras. É difícil falar isso, mas em algumas situações que a pessoa talvez não esteja habituada. Digamos assim, para não falar situações, né, completamente diferentes. O que na verdade, assim, sexo não causa infarto, não tem essa correlação, isso é importante que se tenha. O uso das drogas, o uso de determinadas drogas, e principalmente associado com álcool, isso aí pode ter alguma relação com algumas arritmias. E o Alex pode complementar isso. Eu quero já aproveitar aqui, porque nós temos esses últimos 5 minutos, e já agradecer, doutor Alex, a sua participação, mas para o senhor complementar também, dentro do que foi colocado, porque o doutor Noel, não é isso? Lembrou que, perdão, doutor Giovanni, lembrou que o pessoal geralmente toma e aí tem outros estimulantes também, né? Não sei, ou talvez outras drogas, ou bebida mesmo, que ele já... Então, com relação aos estimulantes sexuais, né, os sildenafila, tadalafila e os sem números aí de inibidores de prostaglandina, eles não causam diretamente o infarto. Porém, é muito importante que a população que faz uso, e uma parte da população que faz uso disso tem realmente indicação médica, ela, se cursar com dor no peito, ela tem que informar imediatamente ao médico da emergência que ela fez uso dessas medicações. Porque há uma interação com algumas medicações que a gente habitualmente dá na emergência com esses remédios para distúrbios sexuais. Então, a gente tem que mudar o nosso tratamento do infarto. Então, se uma vez que ela infarte e que fez uso... tem que chegar e dizer logo. Nas últimas 72 horas, ela tem que informar imediatamente ao médico. Eu fiz uso de Viagra, de Levitra, de qualquer um desses remédios aí para distúrbio sexual. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o uso de outras substâncias pode aumentar a frequência cardíaca, inclusive durante o ato sexual, e desencadear algumas arritmias que são dos triggers adrenérgicos, né? Do status aí adrenérgico. Teve um filme que eu assisti, tinha uma cena que aí o rapaz passava mal e foi levado pela namorada e pela sogra. O namorado novinho, o doutor perguntou: o senhor usou Viagra nas outras vezes? Ele olhava para a namorada assim e disse: não. Aí disse: olha, eu preciso saber porque tem um medicamento aqui, o senhor usou ou não? Aí ele... Mas a gente pergunta no particular. Na frente. Mas, doutor, muito obrigado. Doutor Giovanni, o nosso agradecimento, né? A sua participação, a sua contribuição, por favor. 30 segundos para cada um aí, dizer que vocês estão convidados a participar no espaço que o INCAR tem toda quarta-feira, né? Lá com a gente na Rádio Andaiá. Eu agradeço a oportunidade, né, e por sentar ao lado de pessoas tão nobres e tão realmente grandes profissionais. Prazer em te conhecer, Léo, conhecer a sua equipe. Realmente a gente fica muito feliz pelo profissionalismo que eu vi aqui de toda a estrutura montada. Gostaria de realmente assim agradecer a receptividade de Santo Antônio de Jesus, né, com esse projeto que a gente está montando aqui. Espero que essa seja uma região extremamente saudável e que tenha poucas necessidades. Mas caso tenha, o INCAR está à disposição para tentar abordar, ajudar e trazer um pouco mais de saúde para toda a região. Doutor Giovanni, muito obrigado. Doutor Laudelino, não vai ser possível vir aqui todos, mas eu quero agradecer, né, o senhor voltando para Santo Antônio, como o senhor falou, né, para a sua terra aí com a INCAR. Também agradecer ao doutor Arthur, participou conosco. Doutor Rodrigo, em breve a gente vai marcar uma entrevista especial só sobre varizes, né, eu sei lá no programa da gente. Doutor Alex já esteve lá com a gente, né, e vai voltar mais vezes a participar com a gente. Muito obrigado e parabéns ao trabalho dos médicos, dos funcionários, de todos os colaboradores do INCAR.